Bom dia a todos. Enfim, alguns de vocês eu conheço, tem gente aqui que não é nem advogado, enfim, que está presente, gente está de tecnologia, né? Então, enfim, é bom identificar como tema multidisciplinar, enfim, como tem gerado interesse de várias áreas, porque ele só funciona dentro desse conceito multidisciplinar. Mas antes eu queria fazer alguns esclarecimentos, né? Assim, importantes, até para eu não me comprometer. Primeiro, vocês viram pelo teor do currículo que ela leu, eu não entendo nada de proteção de dados, porque eu sou advogado de propriedade intelectual. Enfim, como vocês também devem ter sido compelidos a tratar da matéria em razão do que está acontecendo no mundo, em razão do que está acontecendo no Brasil e, sobretudo, por conta da nova legislação que entra em vigor no ano que vem. Então, tenham um pouco de paciência, porque as dúvidas são maiores do que as soluções. Nós vamos tentar fazer um passeio pela norma, numa perspectiva de esgotá-la, e com essa referência. Não se esqueçam que eu não entendo nada de proteção de dados. Aqui tem a doutora Fernanda, enfim, que está atuando e aplicando a lei já na prática, e o doutor Fábio Porto, que, enfim, que teve a oportunidade de vê-lo na sua última apresentação aqui, também informo que a apresentação não tem o mesmo padrão, porque a dele é extremamente tecnológica, enfim, as telas saem, uma coisa assim impressionante. Então, a minha não, a minha é uma coisa mais convencional, de advogado chato, enfim, mas eu queria começar passando um vídeo para vocês, bem curtinho. Não é tecnológico, está passando vídeo? Não, mas o Henrique me ajudou, que é do YouTube. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua para o cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dentro, você sabe disso? O que eu tenho que fazer? Que quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Pode? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua para o nosso cadastro? Olha aqui, por favor. Faz o cadastro, tem desconto? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? A gente tem uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso colocar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Tudo isso. Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção. Ótimo. Pode ser o polegar também? Faz todos os dedos? Foi? Foi. Agora dá outra mão, o indicador do polegar, tá? É pra que isso? É que nem no banco. Você não coletou lá a impressão digital? Então não tem problema nenhum também, você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Pra votar também, tem que fazer, né? Impressão digital. Vai ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Posso tirar uma foto pro seu cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Meu melhor amigo. Pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem um animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta, qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar no normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. No banco tira, né? Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não faço, só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. Para eu comprar um desodorante é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar. Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas, vem uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai nada, né? Eu parei pra pensar que você falou só do cachorro. Mas ela passou já? Passei. Você é fácil, amiga. Eu sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê. Sim. Esse vídeo está disponível no YouTube, enfim, então é público, né? Qualquer um pode usar. E ele retrata um pouquinho o que a gente passa, enfim, e justifica um pouco o motivo da norma. Quando a gente fala de... Vamos começar aí.
a gente fala de lei de proteção de dados, né, enfim, eu acho que vocês vão ter a resposta, estamos preparados no final, eu posso adiantar, nós não estamos ainda. Enfim, o doutor Fábio tem várias perguntas para fazer, eu disse a ele que eu não sei nada, nenhuma delas, enfim, mas a gente tem tentado. E o vídeo, ele revela não só a facilidade que nós entregamos dados, enfim, sem questionar, sem saber porquê, enfim, mas o excesso de coleta de dados que as empresas, enfim, os serviços, enfim, pessoas físicas e jurídicas coletam para quê? Às vezes para nada. Enfim, pode ter uma finalidade comercial, enfim, mas o fato é que normalmente se coleta mais do que se necessita. E quando a gente olha o vídeo, a gente está falando disso aqui, privacidade. A lei, ela vem justamente para assegurar um conceito mais ampliado de privacidade. A gente teve uma construção, né, da norma, que na verdade é o seguinte, o crescimento da individualidade como protagonismo, né, do ser humano, ela é uma caminhada longa, né? A gente começa isso aí, enfim, há muito tempo, na Revolução Francesa. Mas o fato é que o século XX, né, trouxe novas formas de se proteger dentro do âmbito da individualidade. E essa construção, ainda que a gente tenha chegado na Lei Geral de Proteção de Dados, ela não se dá à toa, né? Ela ocorreu por conta... Deixa eu ver aqui, acho que passou uma... Não, enfim... Comeram um slide, mas não tem problema. Nós temos o Código Civil, enfim, falando dos direitos da personalidade, nós temos o Código Consumidor, nós temos as leis de privacidade, enfim, nós temos uma construção de normas que vem tratando dos temas da privacidade com a finalidade de gerar algum tipo de preservação, ou seja, de que o indivíduo tenha alguma proteção com relação a terceiros, com relação ao Estado, com relação às relações sociais que tem. O Marco Civil da Internet, que é esse slide que vocês estão vendo, né, enfim, trouxe uma proteção mais clara, mas trata de um ambiente muito específico, o ambiente digital. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é mais abrangente, ela tem muito mais capilaridade, ela trata de todo e qualquer tratamento de dados. A Marco Civil tem suas limitações e não resolveu o grande tema da privacidade. As especificidades do Marco Civil se restringem ao digital e a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, num âmbito universal muito maior, fazendo efeitos não só no Brasil, como também para fora do Brasil. Quando a gente fala de... E é natural que o tema fique muito voltado para a questão do controle de dados digitais. Por quê? Porque hoje o mundo se digitalizou e normalmente as palestras envolvendo a LGPD, a gente sempre trata, sobretudo, da nova forma de você tratar, armazenar, cuidar, enfim, obter, coletar dados que serão utilizados provavelmente no ambiente digital. E o que provoca, na verdade, o que vem provocar a ocorrência de legislações de proteção de dados. Lógico que a lei sempre está atrás do que acontece, sempre atrás do momento social, as novas tecnologias geraram ferramentas de gestão de dados em volume absurdo. É o que a gente costuma chamar de Big Data, né? Enfim, junta grande volume de dados, com uma grande velocidade de transferência da informação, uma variedade enorme ao mesmo tempo, né? Esse tipo de disponibilização de informação gera hoje, por conta, né, da tecnologia e da reunião dessas informações e algoritmos, um poder absurdo. A possibilidade de você você se conhecer, a tecnologia conhece mais de você do que você mesmo. Então, isso gera uma ferramenta que tem um valor econômico absurdo, e por isso a máxima de que dado é o petróleo, é o novo petróleo, mas ao mesmo tempo gera uma invasão para além da conta.
Ou seja, uma invasão que faz com que nós mudemos nossos hábitos, às vezes, faz com que nós optemos por comprar alguma coisa, faz com que nós venhamos a escolher um candidato. Enfim. Então, esse poder, né, que a tecnologia ofereceu, as grandes empresas de tecnologia, alavancou a discussão da importância da privacidade, enfim, do que efetivamente se pode fazer com dados. Quando nós falamos dentro dessa perspectiva de regulamentação, enfim, que foi construindo depois de um momento no Brasil, mas inicialmente no exterior, especialmente na Europa, né, foi de onde emergiu esse conceito de que, gente, o dado é muito mais importante do que petróleo, é muito mais importante do que commodity, é muito mais importante, enfim, do que qualquer universo industrial. São bilhões de dados trocados, tem um valor absurdo. Por conta disso, né, para tanta disponibilidade de informação, também os crimes da internet começaram a acontecer com muita frequência. Então, as empresas não tinham cuidado em tratar dos seus dados, os dados eram vazados e usados indevidamente. Foi quando, isso gerou uma obrigatoriedade de uma discussão maior, ou seja, assim, não pode ser tão aberto. Né? Você não pode fazer o que você quer. Né? E, além do mais, ainda que eu possa te dar o meu dado, é importante que você cuide dele, porque eu não quero que um terceiro tenha acesso. Eu estou te entregando ele para uma finalidade, não estou te entregando ele para você entregar para outro. E isso gerou a lei. Né? Quando a gente fala, importante, né? Esse é o conceito principal das leis de proteção de dados. Né? Ou seja, então, estou falando de proteção, ou seja, assegurar que o dado fique efetivamente seguro, ou seja, aquilo que você entrega, você tem a tranquilidade de que ele está sendo usado para aquilo que você está entregando. Né? E evitar, quando a gente fala em controle, a gente fala em mecanismos, ferramentas de proteção para que ele não seja distribuído. A legislação brasileira, né, traz muito da experiência europeia. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, enfim, mas vai antecipar. A construção da nossa norma ela não se deu de forma aleatória ou distante do que vem acontecendo no resto do mundo. Nós temos uma legislação muito equivalente ao regulamento europeu, regulamento de proteção de dados, uma inspiração muito marcante, e ela veio em boa hora, porque inseriu o Brasil num rol de uma centena de países que já tem proteção dessa natureza, enfim, e onde a Europa tem um papel muito importante na distribuição dos elementos que uma norma deveria constar para assegurar uma efetiva proteção à privacidade. A lei, né, ela se aplica às empresas localizadas no Brasil, as empresas tratarão, né, que quando você oferece dado para fora, enfim, você precisa ter a segurança de que o seu dado será bem tratado lá fora e vice-versa. Ou seja, quando você recebe um dado de um francês, enfim, o francês precisa saber se você tem condições de tratar o dado dele em equivalência de proteção nos dois territórios. Isso deu uma dimensão à norma enorme, enfim, porque isso vem gerado, né, uma reflexão para as empresas nacionais que nunca tiveram. Assim, normalmente a gente fala em questões. Eu tive semana passada uma rodada de discussão sobre isso, e o tema principal foi jurisdição. Era um grupo de advogados, e aí tinha um argentino, tinha que ser argentino, né? Enfim, insistindo de que, né, enfim, a questão, ainda que a Argentina tenha ferramentas de proteção, o fato é que eles dizem, não, o que tem que se aplicar à minha norma interna, enfim, se o cara lá de fora me exigir coisas além da minha norma interna, não trata. Eu falei, então você vai perder negócio. Porque o que acontece? Se aquele que te entrega o dado não tem segurança de que o dado será bem tratado,
nós vamos falar dos requisitos do tratamento, o fato é que ou ele não pode, ou ele te entrega, enfim, e fica vulnerável às autoridades do seu território, e por conta disso sujeito a multas severas, como são as multas da legislação brasileira, e gera uma infração, enfim, da sua norma local, prejuízo ao dado que você está cuidando, enfim, todas as consequências nefastas que isso possa gerar, e por conta disso, os negócios no mundo hoje estão obrigatoriamente se orquestrando no âmbito da proteção. Vale para observar uma curiosidade, quer dizer, nos Estados Unidos, onde há uma tradição dos estados legislar internamente, enfim, com uma autonomia muito maior do que a forma de federação brasileira, hoje existe uma lei de proteção de dados na Califórnia, enfim, hoje tem uma discussão que provavelmente vai lograr, enfim, vencer, de se ter uma norma, que é muito raro nos Estados Unidos, que vale para todos os estados da federação, uma norma de uma lei geral de proteção de dados. Você viu o reflexo que vem ocorrendo no mundo, enfim, o Dr. Fábio sempre fala, a gente sempre tem aquela percepção de que, será que estão entendendo isso, né? Enfim, e eu também tenho isso, enfim, a gente, mesmo proximamente, enfim, com pessoas que você trabalha, enfim, há uma certa, ou uma desconfiança, mas ali não vai pegar, né, alguma coisa assim, enfim, porque é tão diferente, é de uma capilaridade tão grande, porque ela perpassa por todas as atividades econômicas, ela vai além do Código do Consumidor, que foi um exemplo impressionante, enfim, quando no início do Código do Consumidor era comum ouvir das empresas, então não vou conseguir aplicar isso nunca, isso não vai acontecer, enfim, uma dificuldade enorme, quanta informação eu tenho que prestar sobre o produto, enfim, quantas obrigações eu tenho perante o consumidor, essa perplexidade, ela se esgotou no tempo, o cumprimento da norma fez com que as empresas se adaptassem e elas incorporassem essas práticas como normais dentro das suas atividades econômicas. E é o que se almeja dentro do âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, que e provavelmente isso vai acontecer, dependerá efetivamente da sua efetiva aplicação, enfim, e da regulamentação que virá por conta do funcionamento da autoridade, ainda uma incógnita, mas a tendência é repetir um processo que aconteceu especialmente na Europa, onde não há discriminação, enfim, com relação à aplicação de... Caramba, é mesmo? Tá bom. Eu estou indo. E eu estou falando, né? Eu já estou terminando. Vamos em frente. Enfim, a lei, ela... Já estou começando, eu começo, na verdade, falando ao que não se aplica, né? Enfim. Então, enfim, evidentemente, né, os segredos corporativos, né, os segredos de negócio, as atividades artísticas, jornalísticas e acadêmicas, enfim, questões particulares e não econômicas, o seu uso privado, né, óbvio, questões penais de investigação, a autoridade penal ela tem acesso às informações, e questões de segurança pública. Ou seja, a lei não avança sobre esse território. Né? E ali traz uma série de conceitos, né? Do que é dado, né? Ou seja, nós estamos falando aqui uma coisa importante, quer dizer, quando a gente fala, a lei fala de dado pessoal, não é dado da empresa. Né? Então, ela tem quando a gente fala em preservação da privacidade, a gente estamos falando em preservação da pessoa natural, da pessoa física. A lei, então, diz o que é o dado, né? Enfim, define o que é dado sensível, que gera, na verdade, uma obrigação maior para quem trata esse tipo de dado, por exemplo, as empresas da área de saúde, né? Enfim, ou empresas que são obrigadas a tratar, enfim, com questões relacionadas à etnia, raça ou preferência, opção sexual. Né? Então, enfim, todas as suas questões particulares, opinião política, enfim todos aqueles elementos que efetivamente perpassam pela sua característica de individualidade, a gente trata dentro do ambiente do dado sensível, que requer um tratamento mais, né, atencioso por parte de quem for manejá-lo. Né?
quando a gente fala de dado anonimizado, enfim, na verdade, o dado anonimizado, quando caracterizado como não está abrigado pela lei, ou seja, aquele dado que, enfim, que onde você não consegue identificar a pessoa, enfim, ou como você obteve aquela informação. Isso é muito importante, porque não basta você eliminar o que você não quer e ficar com o dado que te interessa, se você tem a possibilidade de reverter esse processo e recuperar essas informações daquela pessoa. Ou seja, aquilo tem que estar efetivamente eliminado e você ficar com aquilo que efetivamente gera essa característica de anonimização. A gente fala de tratamento, né? Enfim, a lei, ela define, né, o que é o tratamento. Quando você recebe, né, ou seja, toda operação que gere uma coleta de dados, ela inicia um processo de tratamento. E aí, essa referência à coleta, ela pode vir de qualquer origem, a possibilidade de você acessar, a possibilidade de você transmitir, a possibilidade de você obter para distribuir, enfim, é muito abrangente, ou seja, receber a informação, receber o dado pessoal, inicia esse momento, né, de você cuidar dele, dentro dos limites da norma. A norma, né, tem os seus princípios, né, enfim, finalidade e limitação estão muito próximas, porque nós estamos falando aí a necessidade de você saber para onde está entregando o dado e para que ele vai ser utilizado. Normalmente, se tiver um exemplo lá da farmácia, né, enfim, o cara pede tudo, né, até o nome do cachorro. Então, esse tipo de prática era muito comum. Não, pega logo tudo, não era comum, pega logo tudo, enfim, entra na... Eu vou pegar que dado, pega tudo, depois de repente, se precisar, a gente usa. É assim que vem acontecendo. Isso gerou, na verdade, um uso indevido, né? Enfim, manejo irregular, enfim, um avanço dentro da pessoalidade das pessoas. Muito obrigado. Mas eu vou chegar. E esses princípios, né, enfim, é importante ser transparente na relação, enfim, ter qualidade no tratamento, enfim, saber ter a segurança de que a proteção efetivamente ela está visível para você, né? Métodos de prevenção, que significa dizer, eu tenho aqui ferramentas que eu evito que o seu dado seja mal utilizado. As empresas estarão livres dos ataques cibernéticos? Claro que não, enfim, mas ela precisa demonstrar que ela trabalhou para que aquele dado tivesse preservado. E, quando necessário, né, prestar contas, enfim, ao titular. Né. Uma característica muito importante da norma, e isso é realmente uma novidade, é o tema do consentimento. Que é um problema, assim, enfim, imagino o Fernando deve sofrer com esse negócio do consentimento absurdamente, né, porque, e para mim é fácil quando a gente só fala, não faz, chega e diz, olha, consentimento tem que ser inequívoco, expresso, certo, não pode ter dúvida. Aí você vai para a prática, como é que faz isso? Não? Então, mas a lei vem com essa característica, né, da entrega inequívoca, da entrega certa, da entrega efetivamente consentida. A doutora Fernanda vai poder dar exemplos, enfim, provavelmente sobre isso, mas o fato é que isso traz um elemento novo que não ocorria, mesmo no Marco Civil, não havia, né, ainda que houvesse uma preocupação com o tratamento dos dados privados, não houve essa preocupação do consentimento muito marcante. E essa é uma característica não é da lei brasileira, é uma característica da lei europeia também. Ou seja, é a certeza do que você está entregando, para o quê, para onde, por quanto tempo. E com a possibilidade de chegar e dizer assim, não quero mais, apaga. Um consentimento mais mal dado gera vício. Gerando vício, gera invalidade, não tendo valor pode gerar penalidade, tendo manejo irregular, enfim, uma série de problemas. Então, essa é uma preocupação, enfim, que todos nós, especialmente os advogados, vão ter que ter. Isso vale também, é importante dizer, né, para as nossas vidas diárias, com os nossos clientes. Tinha uma discussão interessante do Conselho Federal
porque sabe como é que é advogado, né? Advogado sempre tem que se preservar de alguma forma. Chegou a se inaugurar uma discussão de não valer para o escritório de advocacia. Você sabia disso, Topã? E aí, advogados importantes, tá? Não, gente, como é que a gente vai fazer isso no escritório? A gente já tem o sigilo profissional, a gente já tem, né, a gente não pode revelar os interesses da clientela. Mas a questão não é só essa, enfim, né? A questão vai além disso. É óbvio que você não vai entregar, né, o sigilo decorrente daquele problema que você recebeu, você não vai entregar, você vai ter um problema, se não entrega, você tem um impedimento ético profissional. Mas você pode ter outros dados. Você pode ter os dados dos seus funcionários. A gente está falando assim, quando a gente fala em dados, a gente está falando de dados, inclusive, daquelas pessoas que estão trabalhando para você, da sua secretária, né, do seu boy, da sua equipe, enfim, onde você colhe informação e essa informação ele tem que saber o que você está fazendo com ela, por quanto tempo, quando ele for embora, isso aqui vai ser destruído. Né? Então, enfim, é uma novidade. Né? Cria, na verdade, um volume de ordens e métodos que não existiam. Isso decorre, sobretudo, independente das penalidades, mas o consentimento traz uma carga muito grande, né, nesse trabalho de organização, de reforma que as empresas terão que fazer com relação às suas estruturas, o seu conhecimento de fluxo de informação, quem pode acessar o quê, enfim. Um exemplo assim, para vocês assim, curioso. O dono do hospital, um hospital privado. Enfim, em tese, o dono do hospital privado pode ver tudo, de todo mundo, discriminadamente. Não, ele já não pode mais. Né? Lógico que as urgências, enfim, evidentemente, as excepcionalidades sempre existem, mas dentro de um conceito genérico, o médico que está tratando, enfim, aquela pessoa que recebeu as informações, aquela pessoa que está entrando com uma determinada enfermidade, enfim, está passível de ser trabalhado por aqueles que efetivamente vão tratar dela, o enfermeiro, aquela pessoa que recebeu a informação, o médico, enfim. Outros, o cara do departamento pessoal, ou o presidente, o dono da empresa, não precisa saber o que ele tem. Né? E ele não pode saber, porque está dentro do conceito da privacidade. Então, isso gera mudança de gestão, assim, ou seja, saber dentro da sua organização quem vai acessar o quê, para quê e quem pode acessar. Isso tem que estar mapeado, isso tem que estar informado. Enfim, primeiramente vai dar muito trabalho, né? O estado dos manuais, enfim, de informação, onde você identifica cada atividade, enfim, esses manuais são importantes para que, no caso de uma eventual fiscalização, a autoridade saiba que efetivamente você fez o controle da informação, o manual é muito importante. É comum entrar nas empresas e ouvir, não, mas eu tenho ferramentas de proteção muito boas. Ok, é verdade. Muitas, nesse aspecto tecnológico, estão bem preparadas. Todavia, não estão devidamente mapeados, não estão dentro de um manual, é uma coisa meio paradoxal, né? Enfim, um manual para um negócio tão... Né? Enfim, mas o fato é que precisa de um manual. Então, o cara precisa saber, né, como é que ele vai funcionar, por que o dado saiu daqui e foi para ali, por que o TI falou, enfim, o que o departamento pessoal pode fazer com aquele dado. Né? Coisas assim, curiosas. Né? Por exemplo, aquele seu funcionário que não quiser revelar publicamente a data do seu aniversário, aquelas listas de aniversário que tem na empresa, né? Se ele quiser, tira, não quero. Quando o departamento pessoal pensou em fazer isso, eu vou perguntar para todo mundo se eu posso dizer qual é o aniversário. Não, pelo contrário, estou fazendo um favor, tu dá parabéns para ele, vai ser um dia de festa, ele vai receber presente, mas tem gente que não gosta, não quer. Enfim, então, esse nível de características que a gente está chegando, que as pessoas vão ter que se ocupar. Isso gera, na verdade, uma reorganização, né, das estruturas. Bom, aí, continuando com as informações, né, detalhadas depois, se quiser, eu distribuo essa exposição para vocês, tem informação, mas eu não estou lendo, né, enfim, mas ele tem mais informação, talvez mais técnica sobre isso, enfim, do que essa conversa mais informal que a gente está tendo, né? Enfim, então, Violeta tem uma observação com relação dos dados dos estrangeiros.
né? Ou seja, você pega, por exemplo, o seguinte, quer dizer, como é que se resolve os países que não têm proteção? Né? Porque tem vários. Né? Tá vendo? América Latina, nós estamos falando de Argentina, Uruguai, Brasil, México, não sei se Chile tem, sabe se Chile tem? Acho que não, né? Enfim, que tem legislações próprias de proteção de dados, algumas, inclusive, anteriores ao regulamento europeu, mas, enfim, mais dentro de formatos qualificados, né? Mas o fato é que quando você recebe, né, um dado, você manda um dado para um país que não tem a proteção, não tem lei. Cara, como é que eu vou fazer, cara? Não tem lei aqui, não tenho culpa. As relações contratuais vão ser alteradas, você vai ter que resolver isso contratualmente, ele vai ter que se obrigar, por força de contrato, a tratar o dado dentro de requisitos mínimos que a lei impõe. Por quê? Porque se não ocorrer, isso vale para lá e vale para cá. E você fica sujeito, né, às penalidades da norma, enfim. Então, ela saiu dessa questão da discussão da jurisdição, ela passou. Que é uma coisa curiosa da lei. E acho que tem sido discutido pouco, né, essa questão da jurisdição, porque ela reflete muito, enfim, nas relações. Não, a gente estamos dentro do Brasil, lei brasileira, a gente resolve aqui dentro, aqui na nossa casa, ponto. Não é. Porque, óbvio, você tem todo jeito de falar assim, não vou tratar seu dado, mas eu não vou tratar seu dado, eu vou perder o negócio. O cara fala, cara, não tem jeito. Enfim, eu tenho que, enfim, estabelecer regras concretas com você para você tratar esse dado, porque eu não vou poder te entregar. E aí ele falou, não vou contratar. Já dei esse exemplo aqui mais uma vez, né? Enfim, eu cheguei nessa discussão da proteção de dados por conta da minha experiência profissional, com relação às sociedades de autores e compositores que, no mundo inteiro, né, são gestores de milhares, centenas de milhares de informações de nacionais e estrangeiros. E as sociedades europeias, né, se depararam com a obrigatoriedade vinda, né, do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, e iniciou-se uma grande discussão no âmbito dessa confederação que a Adriana comentou com vocês, para como é que nós vamos fazer, né, enfim, para que a rede funcione. Né? E foi muito difícil, porque no âmbito europeu, enfim, eu cheguei a ouvir de, olha, não posso fazer nada, cara. É o seguinte, eu estou aqui, uma autoridade que está funcionando, que está penalizando, enfim, que está buscando a correta aplicação da norma, e se eu não aplicar, não vou ficar sujeito a penalidade para poder preservar uma rede mundial. Não vou. Então, se não der para transferir dado para o Peru, para a África, não vai ter mais música lá. Era uma sociedade de natureza musical. Eu não mando o repertório francês para lá, não mando inglês, não vou mandar nada. Enfim, se for usar, vou usar indevidamente. Então, vocês terem um nível de discussão assim, que vem, né, perpassando por todos os setores, o mundo inteiro, os países estão, enfim, precisando dialogar tremendamente sobre o tema. Bom, a lei fala, não tem para falar, né? A lei define os agentes, né? Nós estamos falando aqui de... que lindo. Não, o negócio, o doutor Fábio fez uma apresentação que ele falou até o final. E ele falou bastante. Muito, mas ele foi especialmente só para ele fez só para comentar. Mas olha só, a minha é muito menor, vocês podem ficar tranquilos. Ele veio para... Não, você tem que falar. Isso o problema é da Rita, não, tá? Até a Raquel, se dá, mas tranquilo. Não, tranquilo, não tem problema. Até porque, né, as perguntas vão enriquecer, né? Então, bom, a lei define, né, os responsáveis por aqueles, e ao definir os responsáveis pelos agentes que vão tratar o dado, sobretudo o operador e controlador, porque o titular é aquele que entrega, define responsabilidades, enfim, até onde ele vai poder atuar, enfim, quem tem precedência sobre o outro, enfim. Então, o controlador é quem efetivamente, né, recebe a informação e começa a diligenciar para que o tratamento seja feito adequadamente.
E o operador é aquele que, né, vai operar. Efetivamente, tá bom, é o controlador das diretrizes e o operador vai, de acordo com as diretrizes do controlador, vai dar o tratamento, né, ao dado recebido dentro dos limites da lei. A lei traz na Europa é o DPO, né, o Data Protection Officer, aqui é o nosso encarregado. Enfim, quem é essa figura? Né? Que é uma figura nova, inclusive no âmbito das organizações, porque é como se fosse, né, mutatis mutandis, enfim, sem querer comparar, um grande ouvidor que está ali no âmbito daquela organização para acompanhar todas as práticas de aplicação da norma, saber se elas estão sendo aplicadas adequadamente. É o cara que vai conversar com a autoridade nacional, é ele que vai fazer ele vai inclusive vai estar informado, a autoridade nacional vai receber informação de quem é o encarregado dentro daquela organização. Ou seja, para quando houver necessidade de algum contato, alguma representação, alguma notificação, algum processo de fiscalização, é ele que vai, né? É ele que recebe as denúncias de vazamento e é ele que encaminha isso para a autoridade. Então, essa pessoa, né, tem que atuar com independência. Então, ou seja, não dá para ele ser... Ele tem que ter comprovada autonomia dentro daquela organização, pode ser terceirizado, enfim, mas dependendo do tamanho da empresa, tem que ser interno. Ele tem que ter autonomia para, inclusive, divergir da direção da organização. Minha obrigação legal é entregar à autoridade essa informação, esse vazamento, enfim, porque a lei assim obriga, enfim, ainda que isso possa gerar um prejuízo. A gente não sabe como que isso vai dar na prática, enfim, num primeiro momento houve assim um movimento de muitos advogados tentarem se habilitar para ser esse personagem, mas é complicadíssimo, né? Como é que o advogado, enfim, recebe as informações do cliente, tem obrigação, né, pelo estatuto da ordem de cuidar dos interesses do cliente, entregar ao cliente, não faz nenhum sentido um negócio desse. Enfim, mas, né, houve... É ainda uma novidade, enfim, tudo é uma novidade. Mas essas características são características diferentes, que você vai contratar uma pessoa que eventualmente pode, né, chegar para você, olha, você está errado, eu vou fazer os procedimentos adequados junto à autoridade, eventualmente virão penalidades, e você vai ter que arcar com elas, ainda que não tenha condições, enfim. E essa independência vai refletir nessa relação de trabalho, com certeza, porque não terá restrições. Aí tem os direitos do titular, são um clássico da lei, né? Enfim, então, ou seja, o que ele pode, o que o titular pode fazer quando ele entrega o dado? Ele pode pedir para corrigir, ele pode pedir para revogar a autorização que ele deu, ele pode pedir para eliminar, enfim, ele pode tudo. Enfim, isso não é ruim, tá? Quando eu falo ele pode tudo, é bom, porque a finalidade da norma é essa. Enfim, a gente, na verdade, fazendo, daqui a uns anos, a gente vai olhar para trás e vai ver que isso foi positivo, isso vai gerar, na verdade, regras de compliance para as empresas mais adequadas, as empresas vão ter mais valor de mercado. Ou seja, não é demérito, é qualidade. O primeiro momento de adaptação é sempre difícil, mas você cria ali uma cultura onde onde existirão empresas melhor conformadas, empresas melhor protegidas, empresas com melhor qualidade de atuação. O controlador tem lá, né, os seus deveres, né, ou seja, ele, né, é o primeiro a receber todo o encargo decorrente de um eventual incidente. Essas são as bases legais que estariam assim, poderiam permitir, né, podem permitir o uso do dado, enfim, para além da norma, né? Enfim, nós estamos falando de questões regulatórias, enfim, e esse é um tema bom das questões regulatórias, porque tem várias leis trabalhando junto, enfim, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que às vezes colide, eventual execução de contrato, enfim, né, enfim, por conta de obrigações estabelecidas entre as partes, enfim, questões da saúde, proteção da vida, interesse legítimo é um tema interessante, porque
ainda é indefinido, a gente não sabe como a autoridade vai regulamentar, porque veio com uma perspectiva, né, uma orientação muito aberta, muito subjetiva. É uma característica da lei brasileira, enfim, não sei o que isso vai dar, enfim, mas isso certamente será um tema que a gente não vai se debruçar muito. Lógico, né, questões de política pública, isso regular direito, enfim, alguns conceitos gerais, e evidentemente tem que sempre consentimento, tem que ter consentimento. Se não tiver consentimento, não funciona. A lei estabelece sanções, né, enfim, aí teve uma discussão recente, enfim, com relação aos vetos presidenciais. Eu creio que eu estou em dia, vocês que são da área, né, enfim, então, as multas são altíssimas, 2% do faturamento da empresa, até 50 milhões. Uma discussão, isso é por quê? Por cada infração, né? Ou seja, você pode ter várias infrações ao mesmo tempo, né? Ou isso é pelo aquele bloco de infrações? Não sei. Então, a princípio é por errado. Sim, mas eu estou dizendo que isso vai ser uma discussão também. Ou seja, quer dizer, eu acho que será um objeto de uma discussão pela autoridade, porque dependendo do volume de eventos numa mesma ação, pode simplesmente inviabilizar. Os incidentes, né, enfim, então a gente está falando o seguinte: se ocorrer um problema, você é obrigado a comunicar, né? Então, a comunicação é obrigatória. Os incidentes de segurança, né, enfim, então tem que ser informado com prazo razoável, a autoridade nacional precisa verificar, enfim, qual o nível de gravidade, a partir dali ela vai inspecionar para saber até onde houve responsabilidade, vai isso, né, é uma mudança, é um novo paradigma, enfim, que as empresas terão. Ou seja, então, você vai ter certamente, aí o encarregado tem um papel importante, porque ele vai estar na condução desse processo. Mas, uma novidade para todo mundo, né? Enfim. Bom, são procedimentos, não estamos falando aí já de operação, né? Enfim, como é que a gente começa a botar isso para dentro na prática, né? Então, enfim, o registro de operações é necessário para você saber efetivamente tudo que você tratou, né? Então, ou seja, é extremamente abrangente, enfim, na verdade um novo encargo que as empresas vão ter, né? Relatório de impacto é importante, né, para você saber em que estado você está, né? Ou seja, quando você tem ali todo o mapeamento das suas atividades, né, as informações que levaram à implementação das medidas de mitigação, né, dos danos. Então, isso são vários, ainda que, voltando a dizer, as ferramentas adotadas por determinadas empresas sejam espetaculares. Enfim, isso tem que estar revelado, isso tem que estar retratado, isso tem que estar entendido por quem está entregando e, eventualmente, na sujeição de uma fiscalização. Responsabilidades, né? Interessante observar o seguinte: quando a gente fala assim, hoje, eu acho que isso vai se adequar ao longo do tempo, né, quando a gente fala em privacy by design, né, é importante pensar na forma da empresa se estruturar, na forma do fluxo da informação, desde o início da construção daquela organização. Isso não existia antes. Evidentemente, as empresas não têm isso aí, vão ter que se adequar, enfim, mas imagina uma empresa que está em processo de implementação, ela tem que partir do pressuposto que ela tem que pensar isso dentro do âmbito da legislação de proteção de dados, ou seja, eu vou construir as minhas ferramentas, né, eu vou construir o meu serviço, eu vou construir a entrega daquela experiência, enfim, dentro de uma perspectiva, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. A questão da solidariedade, enfim, é uma questão da lei, né, enfim, ou seja, eventualmente poderá haver solidariedade, eventualmente somente o operador, né, ficará com
com a informação, se eventualmente ele recebeu o dado e tratou mal, enfim. Eu acho que esse também é um tema que será mais abordado no futuro, né? E, da mesma forma que ocorre com o Código do Consumidor, você tem a inversão do ônus da prova, ou seja, quem tem que provar que tratou o dado foi o responsável pelo tratamento, não aquele que reclamou que o seu dado estava sendo maltratado. Bom, aí nós estamos aí falando da conformidade, né? Quer dizer, como é que a gente chega lá, enfim, aí tem os temas, já falamos um pouquinho, né? É importante, né, um mapeamento sistemático, ou seja, você tem que estar ali definido a governança, a privacidade, enfim, o reconhecimento, o conhecimento e reconhecimento dos riscos. Enfim, esses processos todos registrados, né, enfim, devidamente documentados. Enfim, creio que a experiência europeia será importante como fonte, porque não só para a autoridade nacional, enfim, que provavelmente em algum momento vai estabelecer algum tipo de relação com a autoridade estrangeira, mas isso irá contribuir nesse processo de desenvolvimento dessa atividade, que ainda é uma incógnita, mas o plano de conformidade é extremamente importante, enfim, para que haja transparência nesse processo de tratamento. Que tem alguns, né, como é que a gente, né, o roadmap, qual é o caminho, né? A gente mapeia, vê quais são os riscos, né, enfim, qual é a política de dados que a empresa adota, e aí, a partir disso aí, você começa a saber, enfim, o seu nível de controle de acesso e segurança, como esses dados são, né, esterilizados, como se dá o processo de eliminação do dado. Isso é uma novidade que não tinha, as pessoas iam guardando. Fulano saiu, deixa o dado dele. Então, a gente recebeu informação para um determinado serviço, um volume de informação gigantesco, enfim, já essa relação se encerrou. Mas você deixa aí, a gente vai, né, vai acumulando lixo. O processo de eliminação tem que ser um processo conhecido, identificado, né? Importante, né, quando a gente fala em cadeia de custódia, sobre quais os nossos níveis aí de proteção, como é que você pode efetivamente responder. E como já disse no slide anterior, quer dizer, é importante você ter consciência, porque ninguém está livre dos riscos que existem naquele processamento, naquela atividade, enfim, onde você tem que saber onde estão os problemas. E aí, isso tudo mapeado, você começa a construir, né, o seu novo formato de organização do fluxo da informação. E aí vai contratar lá o encarregado, que pode ser um terceirizado, enfim. E hoje já tem uma discussão sobre seguros, já tem oferta de seguros para as hipóteses de incidente. Falando um pouquinho aqui da Autoridade Nacional, enfim, que não começou sua atividade ainda, né? Nós estamos falando de a autoridade, quando a lei foi originalmente promulgada, a autoridade não veio, ela foi vetada na norma, enfim, veio no final do ano, enfim, por conta de uma regulamentação do Executivo, e ainda está no seu processo de formação, de construção do seu corpo diretivo, do seu conselho, e aí uma perspectiva, né, do que a gente... Isso é uma perspectiva pessoal, enfim, acho que quando a gente fala aí da enorme capilaridade da norma, eu creio que a autoridade, num primeiro momento, virá numa perspectiva muito mais educativa do que punitiva, né? Seria muito recomendável, né? Enfim, e aí a gente volta à discussão, enfim, como foi dito pela doutora Fernanda, de iniciativas legislativas de tentar postergar o início de vigência da norma. Efetivamente, essa não é a melhor solução, porque, além de sinalizar muito negativamente, né, para a comunidade internacional, você, na verdade, simplesmente, né, torna as empresas menos eficientes nesse processo de adequação. As pessoas vão postergar, enfim.
nós estamos aí há menos de um ano, né, muito menos de um ano, 8 meses, 9 meses, enfim, e o nível de empresas não conformadas é enorme, enfim, porque não estão acreditando, ou porque não chegaram, tiveram conhecimento, ou porque não acreditam efetivamente. Então, se a autoridade tiver a inteligência de iniciar sua atividade dentro dessa perspectiva, né, de informar, identificar, dar prazos, enfim, né, acho que talvez seja produtivo, a lei não deixa de entrar em vigor, enfim, nós temos aí uma atividade educativa importante, evidente, com determinada temporalidade, que pode, né, ajudar na ampliar, né, a capilaridade no âmbito de todas as atividades econômicas. Essa é a composição, enfim, tem um conselho diretor, são 5 diretores, mandato de 4 anos, enfim, tem presidente, o Conselho Nacional de Proteção de Dados, enfim, que é formado por aquilo ali, está um pouco, né, poluída a informação, enfim, mas são 21 membros dentro dessa distribuição, ou seja, tem representações do Executivo, do Legislativo, de órgãos de controle, enfim, do Comitê Gestor da Internet, das instituições científicas, da sociedade civil, enfim, então haverá, o Instituto pode indicar alguém. Eu ia falar exatamente isso. Está na fase de indicação, tá? Tá? É. Então, esses são, né, como é lateral estruturado, vai ter uma corregedoria, uma ouvidoria, enfim, aí eu vou fazer, como é que funciona isso? Eu não tenho a mínima ideia, porque não começou a trabalhar. E um dado importante, diferente do que se comparado, por exemplo, com a realidade europeia, a nossa autoridade estará vinculada, no primeiro, né, período de 2 anos, à presença da República, podendo ser, né, enfim, depois desse período, enfim, criada uma autarquia, não sei de que forma irá se estruturar. Essa vinculação gerou muita crítica, porque põe em xeque a efetiva independência da autoridade, enfim, de eventualmente isso ser utilizado, enfim, com finalidade política, enfim, onde você ali faça a eleição do que efetivamente deve ser investigado. E a autoridade ela tem que ter a característica da independência, porque os órgãos públicos também são obrigados a tratar dado. Nós nem falamos sobre isso, enfim, mas a lei tem em si, né, essa característica. Inclusive, Portugal foi multado. Quem não sabe, Portugal, no início do regulamento europeu, Portugal foi multado porque não implementou, queria internalizar a lei europeia no país sem atingir as instituições públicas, né, as pessoas jurídicas de direito público da administração direta, né? Então, isso foi muito comentado e logo depois do prazo para entrar em vigor do regulamento, ela sofreu algumas sanções, primeiro reuniões, né, para eles tentarem se adequar. O executivo português teve muita resistência com relação a isso, por quê? Não porque não quer seguir a lei, né? Essa trabalheira toda louca que a gente tem aqui. Dentro da linha apresentada pela doutora Fernanda, hoje tem uma discussão, né, essa lei de um grande cadastro nacional, que vai ter, né, uma coleta de informações absurda, que o governo está implementando, enfim, e certamente não deve estar pensando na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que já é essa coisa um pouco, né, esquizofrênica, né? Então, mas o fato é que natural que o executivo, né, o poder público em geral, né, crie resistência, enfim, né, mas o fato é que eles também estarão submetidos, enfim, o exemplo do Estado ser penalizado é espetacular, ou seja, a autoridade penalizou o Estado português. Então, é um exemplo assim, muito marcante, né, enfim, do que efetivamente pode atingir, né, o reflexo de uma norma dessa ordem. Enfim, nós estamos num momento assim, de expectativa, dúvidas, enfim, não sabemos efetivamente como se dará na prática a partir do ano que vem, enfim, como a autoridade vai se posicionar, como ela vai atuar, enfim, e que nível de proteção nós estaremos, né, com relação ao tratamento de dados nacionais e estrangeiros. Então, fico aqui essas observações, obrigado por vocês terem ouvido, tido paciência, enfim, não fui tão brilhante quanto o doutor Fábio da última vez, enfim, mas tentei passar um recado. Obrigado.